Olá pessoal, agora a gente vai continuar o nosso estudo sobre geometria analítica e o assunto de hoje é a posição relativa entre a circunferência e uma reta, dando continuidade ao nosso estudo que antes era circunferência e ponto. Pois bem, de quais maneiras distintas uma determinada circunferência pode ter retas a ela? Então imagine uma circunferência de raio R. Bom, eu tenho três posições possíveis, né? Que é quando uma reta passa aqui do lado de fora, quando ela passa tocando em um único ponto e quando ela passa por dentro da circunferência. Cada uma dessas posições recebe o nome. Só são três. Então a primeira delas é quando você tem uma distância que é menor do que o raio. Quando ela é menor que o raio, qualquer reta que passar aqui, pessoal, perpendicular a essa distância, nesse caso, por exemplo, aqui, é uma reta R, ela vai tocar em dois pontos da reta, da circunferência. Então a gente dá um nome para ela. Nesse caso, então, perceba, a distância ela é menor do que o raio. Aqui. E aí o nome que ela recebe é secante. Secante porque ela toca em dois pontos. Dois pontos. Beleza? É bom ressaltar isso. Então toda vez que você vê uma reta passando por uma circunferência tocando em dois pontos, a gente diz que ela é uma reta secante. A outra posição possível é quando a distância ela coincide com o raio, no caso em laranja aqui, ó. Perceba, nesse caso a distância ela é igual ao raio. Quando ela é igual ao raio, ela só toca em um ponto. E a gente diz que isso ela é tangente. Ela toca em apenas um único ponto. Bem de boas. Então a expressão é sair pela tangente ou qualquer coisa desse tipo, tangenciar um assunto. Esse tipo de expressão se dá porque a tangente ela não entra na circunferência, ela apenas passa e toca em um ponto. E por fim, que é um ponto que está externo à circunferência, né? E por conseguinte, a distância ela é maior do que o raio. Perceba, o azul é maior do que o R aqui, ó. Então, se você comparar o verde com o R, ele é menor. O laranja com o R, ele é igual. E o azul com o R, ele é maior. E a gente diz que essa reta ela é externa. E quando ela é externa, nenhum ponto toca a circunferência. Beleza? Não existe nenhum ponto aqui que seja coincidente. Não existe. Beleza? Bem de boas, bem tranquilo. Então, eu vou dar um corte aqui que a gente vai fazer um exercício. Beleza? Então, vejamos agora uma aplicação que diz o seguinte. Encontre a posição relativa entre uma reta, que está definida aqui, e essa circunferência. O que você vai precisar fazer? Pessoal, a parte mais difícil aqui é você entender a fórmula. Se você entender a fórmula, não haverá mais nenhuma dificuldade quanto a isso. Beleza? Então, primeiro a gente vai trabalhar com a reta. Só com a reta. Como é que se calcula a distância entre a reta e um ponto? Está aqui a fórmula. Dê a distância que eu quero. Professor, essa fórmula é muito difícil. Mas calma, eu vou explicar. A distância que eu quero, ela vai depender, ela é igual a essa parte de cima e essa parte de baixo. Professor, mas o que é isso aqui na parte de cima? Na parte de cima, pessoal, está o que a gente chama de equação da reta. Beleza? Aqui é a equação da reta. Todas as questões, elas vão fornecer duas equações. Elas vão fornecer a equação da circunferência e a equação da reta. Aqui, essa primeira parte, tu vai trabalhar com a equação da reta, beleza? Então, aqui em cima, por exemplo, vai vir qual? Vai vir essa aqui, x², vai vir essa. Pessoal, nessa primeira parte vai vir só essa parte aqui, ó. Só a equação da reta, tudo bem? Professor, e esses números aqui de baixo? Esses números aqui de baixo, você vai entender quando você colocar essa equação em cima. Então, a primeira parte, você vai trabalhar com a reta e você irá escrever na parte de cima da resolução. Primeiro você escreve a fórmula. E na parte de cima você vai colocar a reta. Aqui, por exemplo, a distância. No lugar na parte de cima eu coloco a equação da reta. Aqui, ó, 3x mais 4y mais 10. Quem vai ficar aqui, pessoal, na parte de baixo, é o número que acompanha o x e o número que acompanha o y. Veja, aqui é como se fosse o a ao quadrado, e o b ao quadrado.
No caso, vai ser 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Entenderam? É bem simples, cara. Como calcular a distância entre uma circunferência e uma reta? Está aqui a distância. Você vai colocar na parte de cima a equação da reta. E na parte de baixo, dentro de uma raiz, você vai colocar o termo que acompanha o x e o termo que acompanha o y. Aqui em cima não vai mudar. Vai ficar quanto? 3x mais 4y mais 10. Na parte de baixo aí vai dar quanto, pessoal? Veja, é a raiz quadrada de algum número, né? 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Isso aqui dá 9. E 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, resolvendo aqui na parte de baixo, porque na de cima tem letra, na parte de baixo, ó, 9 mais 16 vai dar 25. Então, ó, repetindo lá, fica 3x mais 4y mais 10, que é a equação da reta. E aqui embaixo vai ficar quanto? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Então, você já percebeu que aqui embaixo vai ficar 5, né? Sem problemas. Então, recapitulando, para encontrar a posição relativa entre a reta e uma circunferência que está aqui, você vai precisar do que, pessoal? Você vai precisar dessa fórmula aqui. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que na parte de cima fica a equação da reta e na parte de baixo vai ficar os números que acompanham x e o que acompanha y ao quadrado. Ah, professor, e esse 10 aqui? Esse 10 não vai fazer diferença nenhuma aqui embaixo. Tanto é que ele pode ou não existir. Eu só quero o termo que acompanha x e o termo que acompanha y. Tá aqui, resolvendo a parte de baixo, dá 25. Sim, professor, tudo bem. E o que eu faço com esse x e o que eu faço com esse y? Pessoal, essa aqui calcula a distância de uma reta para qualquer ponto. Qualquer ponto. Qualquer ponto referente a essa reta. Mas eu quero saber se ele é menor, igual ou raio. Então, veja, eu vou calcular essa distância baseado no x do centro da circunferência e no y do centro da circunferência. E agora eu vou precisar saber quanto vale o x e o y da circunferência. Bom, professor, eu não lembro. Mas veja, o x da circunferência e o y é o centro. Então, o centro ele tem um x, que geralmente chama de A, e o y que a gente chama de B. O problema central é porque tem A e B aqui e tem A e B aqui, mas esses não são a mesma coisa. A posição do centro, tanto é que eu vou chamar esse aqui ó, de XA e esse aqui de YB, que é como se fosse o X do centro e o Y do centro. Como é que eu faço para encontrar o centro aí? Sâmia, Guilherme, Andresa, como é que faz aí, Daniel? Bem simples, lembra que aqui tinha uma fórmula que era x menos A e aqui era y menos B. Então, x menos A, se não tem A aqui, quanto vale o A? Zero. Se ele não aparece, é zero. E aí vai ficar aqui, ó, y menos B. Mas não tem B, então quer dizer que o B é quanto? Zero também. Entendeu, Evelyn? Bem tranquilo. Aqui devia ter x menos A. Se não tem A, é porque é zero. Aqui deveria ter y menos B. Se não tem B, é porque é zero também. Então, a posição do centro é essa aqui. Ó. E se eu quiser saber o raio? Lembra, aqui é r ao quadrado. R ao quadrado. Então, se meu r ao quadrado é 4, o meu r vale 2. Meu r vale 2. Então, agora, professor, o que eu faço? Eu vou colocar esse x aqui, ó, o x que eu encontrei lá em cima, do centro. E o y, eu vou colocar o y lá de cima do centro. Que vai ficar assim, ó. 3 vezes x vai ser 3 vezes 0. 4 vezes y vai ser 4 vezes 0. Repete o 10 e repete o raiz de 5. Esse termo todo aqui dá 0. 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0. Sim, professor, mas como foi? Da onde saiu esse 0? Esse 0 é o x do centro e o y do centro.
beleza? Isso aqui são as coordenadas do centro da circunferência, que você vai calcular a distância da reta até ela. Beleza? Então aqui dá 0. Se aqui tivesse x menos 1, x menos 1 ao quadrado, aqui teria 1. Se aqui tivesse 1, no lugar do x aqui teria o número 1, mas não tem. Se não tem, é 0, e você coloca 0 aqui. Quem é que sobra? 10. Então aqui, ó, trabalhamos com módulo, que é distância. Então, 10 dividido por 5, que dá 2. Então, a minha distância, vou até colocar aqui, a minha distância vale 2. Caraca, professor, isso tudo? É, isso tudo. Tá, e o que eu faço agora? Agora você vai comparar, pessoal. Ó. Você vai comparar a distância com quem? Com o raio. Porque não é para isso que serve a circunferência? O cálculo da distância entre circunferência e reta. Você tem que comparar se o R é maior, se ele é igual ou se ele é menor. Nesse caso, ó, o R ele é igual ao raio. A distância ela é igual ao raio. Então, se a distância é igual ao raio, a gente diz que ela é o quê? Tangente. Ou seja, se a gente tivesse que fazer um desenho, está aqui a circunferência, um círculo aqui, não sei se dá para ver, e a reta vai passar mais ou menos aqui, ó, tocando em apenas um único ponto. Beleza? Então é um exercício bem denso, bem complicado, mas eu tive o trabalho de explicá-lo detalhadamente para ver se você entende. Eu vou fazer outro exercício em uma outra videoaula para fechar esse conteúdo. Beleza? Grande abraço. Tchau.